Olá, meus caros alunos, tudo bem? Vamos falar agora do direito societário sobre as sociedades personificadas, em especial sociedades simples, que estão previstas lá no artigo 997 a 1038 do Código Civil, que não se enganem com o nome, de simples elas não têm nada. As sociedades simples são um tipo societário, né, que podem optar tanto pela organização como sociedades simples puras, como sociedades simples não puras, tá? Ou sociedades simples empresárias, como alguns chamam. Tá? Isso depende da forma como o titular prefere fazer o seu registro, ou no cartório, ou então na junta comercial. Se a sociedade simples faz seu registro na junta comercial, ela é chamada sociedade não pura ou sociedade simples empresária, e ela segue as regras do tipo societário que ela escolher. Ela vai ter que escolher um tipo societário empresarial. Caso contrário, que é o nosso objeto de estudo agora, se a sociedade simples fizer o seu registro no cartório de registro de pessoas jurídicas, tá? Ela seguirá as regras especiais do Código Civil, que inclusive são subsidiárias para outras normas de sociedades empresárias. Tá? A sociedade ela é considerada simples se ela não exercer uma atividade empresarial, tá? Mesmo que ela venha adotar alguma forma empresária, por exemplo. Tá? Apesar de não serem sociedades empresárias, suas normas são aplicáveis também às sociedades empresárias. É um pouco estranho, isso vem do direito italiano, mas é a regra que o nosso legislador nos impôs. Tá? Cumprem função de regulamentar disposições gerais para o direito societário. Tá? É uma sociedade cujo objeto social é o exercício de uma atividade econômica não empresarial. Seu assento faz no registro civil de pessoas jurídicas e ela se constitui mediante um contrato social feito por instrumento público ou então por instrumento particular. Essas regrinhas do contrato social estão previstas no artigo 997 e só podem ser modificadas pelo consentimento unânime dos sócios as regras do artigo 997. Outras regras do contrato social podem ser modificadas com maioria absoluta. A sociedade deve requerer a inscrição do seu registro no cartório da sua sede, dentro de pelo menos 30 dias contado da sua constituição. O pedido acompanha o contrato social, procuração dos sócios, a prova de autorização, de requerimento, se ela tiver alguma autorização, e depois de verificados os documentos, eles são protocolizados e registrados no livro próprio no cartório. Tá? Se a sociedade eventualmente for constituir filial, é importante porque os cartórios são numa circunscrição menor do que a da junta comercial, o empresário, ou a sociedade tem que inscrever uma outra inscrição no cartório da onde ela for instalar a sua filial, tá? Diferente da matriz. Tá? Bom, a sociedade simples, os sócios têm alguns direitos e algumas obrigações, tá? Que começam com o registro do contrato e terminam com a liquidação da sociedade. Eventuais modificações no quadro pessoal societário dependem da aprovação unânime, porque é uma regrinha do artigo 997, assim como cessão de cotas na sociedade simples. O cedente, ou seja, a pessoa que transferiu cotas para terceiros, fica responsável solidariamente com o novo sócio, que é o chamado cessionário, por pelo menos 2 anos, quando as obrigações anteriores à modificação do contrato. Tá? E o sócio que eventualmente deixar de integralizar, de pagar as suas cotas, vai ser considerado remisso. Então, o sócio remisso ele pode até ser excluído da sociedade. É aquele que não integralizou o seu capital social. Tá? Uma vez constatado o seu inadimplemento pelos sócios, eles têm que notificar o sócio remisso para que ele pague as suas cotas em pelo menos 30 dias, sob pena de, aí sim, ser constituída a sua condição de sócio remisso. Depois desses 30 dias, ele pode responder pelos danos de mora, caso ele tenha causado algum prejuízo à sociedade. E a sociedade, depois da constituição do sócio na condição de remisso, pode excluir o sócio e as cotas dele, pode excluir o sócio ou então vender suas cotas para terceiros, ou pode reduzir o valor das suas cotas, aquilo que ele efetivamente cobrou, ou pode até ainda ingressar com uma ação judicial para cobrar o valor devido. Tá? O sócio responde pela evicção de bens que transferiu para a sociedade, se ele transferiu bens na integralização de suas cotas e esses bens foram perdidos por evicção, ele tem que reintegralizar esses valores. Tá? Os sócios possuem sempre o direito de participação de lucros, sendo nula qualquer cláusula que disponha de forma contrária.
E a participação, em regra, é proporcional ao valor das cotas ou ao valor dos serviços, né? No caso, se for um sócio de serviço, né? Que inclusive não pode empregar em uma outra sociedade, sob pena de perder o direito aos lucros que ele tiver na sociedade. Eventuais distribuição ilícitas de lucros exigem devolução de valores pagos e responsabilizam subsidiariamente o sócio administrador, né? Sobre a administração da sociedade simples, ela é feita sempre por pessoas físicas que são designadas no contrato ou então em um instrumento particular, né, que tem que ser registrado no cartório também. Essas pessoas não precisam necessariamente ser sócios da sociedade simples. A tomada de decisões administrativas, ela se faz pelos gerentes ou então pelos outros sócios, pela maioria de suas cotas. Em caso de empate nas votações, prevalece o maior número de pessoas que votou, né, e mesmo assim, se for igual o número de pessoas, né, aí a decisão tem que ser judicial. O administrador da sociedade responde pessoal e solidariamente pelos atos fraudulentos, ilegais e contrários ao contrato social que ele praticar. Nas atitudes convencionais, a responsabilidade dele é igual dos outros sócios. No silêncio do contrato, presume-se que, tendo dois ou mais administradores, a administração é feita em separado, ou seja, a administração em separado, qualquer um dos sócios pode representar a vontade da pessoa jurídica. É diferente da administração em conjunto, em que os negócios jurídicos só valem se todos os administradores manifestarem sua vontade conjuntamente. E eventual venda de bens imóveis depende da autorização dos sócios, não pode ser feita pelo administrador individualmente sem autorização dos sócios. Os poderes dos administradores são revogáveis, desde que eles tenham sido constituídos por instrumento particular. Se forem constituídos pelo contrato social, esses poderes serão considerados irrevogáveis. E quando o administrador for o objeto de discussão entre os sócios, ele não pode participar da votação, né? Porque sob pena de viciar o processo de tomada de decisão. Ele é obrigado a prestar contas anualmente, e os sócios administradores podem a qualquer tempo examinar, os sócios que não são administradores, me perdoem, podem a qualquer tempo examinar livros e documentos da sociedade. Bom, a sociedade simples, depois constituída, ela vai se relacionar com terceiros, com consumidores, com fornecedores. E se ela causar prejuízos, os bens da sociedade serão responsáveis por suas dívidas. Os sócios, nesse caso, possuem responsabilidade ilimitada, que pode ser ou solidária ou subsidiária, depende daquilo que tiver previsto no contrato. Mas os sócios da sociedade simples têm direito ao benefício de ordem, ou seja, antes dos credores atingirem os bens pessoais dos sócios, eles têm o direito de que os bens de toda a sociedade sejam exauridos. O credor particular do sócio, que não é credor da sociedade, não pode executar os bens da sociedade. Apenas as cotas do sócio devedor, que podem ser liquidadas depois, sendo uma garantia de penhora do lucro dessa sociedade e não dos bens da sociedade desse sócio devedor. Herdeiros e cônjuge do sócio não podem exigir, desde logo, a parte que couber a eles na cota social. Eles têm que aguardar todo o processo de liquidação da sociedade. Eles não entram na sociedade automaticamente. Se o sócio morrer, a regra geral é que os seus herdeiros recebem as cotas. É exceção aquelas situações comuns que nós vemos no dia a dia, que o sócio morre e o herdeiro assume as cotas. Isso depende da anuência dos sócios. Qualquer sócio pode retirar-se da sociedade com prazo indeterminado, desde que ele notifique a sociedade com 60 dias de antecedência. Nas sociedades com prazo determinado, essa retirada só pode acontecer se você tiver justa causa, e a prova tem que ser judicial. O sócio ainda pode ser excluído por falta grave, ou por incapacidade superveniente, desde que isso também esteja previsto no contrato, e o pagamento da cota daquele sócio que sair da sociedade tem que ocorrer em 90 dias, ou uma outra estipulação do contrato. Por fim, as sociedades simples podem passar por processos de dissolução e liquidação. A dissolução é a extinção do vínculo jurídico, e a liquidação é a extinção patrimonial da sociedade. São algumas hipóteses previstas na legislação sobre dissolução. Impedimento
o implemento, perdão, de uma condição resolutiva, o vencimento do prazo estipulado no contrato, né? Lembrando que o contrato pode ser prorrogado por prazo indeterminado, tá? Mas os sócios têm que, no caso de prazo determinado, aguardar o término do contrato, extinção ou desfalque do capital social da empresa, pela consecução do fim social, pela verificação que é impossível alcançar, por exemplo, o fim social, e pela falência da sociedade, além da incapacidade superveniente dos sócios, a morte dos sócios, renúncia ou suas retiradas, tá? E o distrato ou consentimento unânime. E, por fim, a sociedade simples pode ser extinta pela falta de pluralidade dos sócios, né? O sócio, ficando um sócio apenas, né, ou tendo outro morrido, ou tornado-se incapaz, ele tem 180 dias para regularizar a pluralidade de sócios, né, sob pena de dissolução da sociedade. Tudo bem, meus queridos alunos? Tá? Tenham um ótimo dia, bons estudos, tá? Que vocês tirem excelentes notas nas suas provas, nas suas avaliações. Até mais.